Olá a todos, meu nome é João Pedro, sou acadêmico da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, no Ceará. Faço parte do programa Resistência Pedagógica no subprojeto Química. E hoje trataremos uma videoaula sobre a introdução à química. Falaremos sobre os conceitos fundamentais para o estudo de química, os primeiros conceitos que é visto ao se iniciar a estudar química, certo? Os objetivos dessa aula são os seguintes: conceituar matéria e apresentar os conceitos fundamentais para o estudo de química. Bom, os conceitos fundamentais. Para entendermos melhor o conceito de matéria, precisamos saber o que é massa. Todos nós temos uma ideia geral a respeito do conceito de massa. E certamente responderíamos corretamente se fosse perguntado o que tem maior massa, um boi ou uma mosca. Certamente qualquer pessoa diria que seria o boi, com certeza. Mas afinal, o que é massa? Massa é a medida da força de atração da gravidade sobre um objeto. Simples assim. Detalhe: é possível confundir massa com peso? É possível, mas os dois têm um significado diferente, massa e peso, certo? Que é muito estudado lá na física. Beleza, já estudamos o que é massa. Vamos falar um pouco sobre a matéria. O que é a matéria? A matéria é composta por partículas extremamente pequenas chamadas de átomos, né? E esses átomos, eles são partículas bem pequenas, né? Para você ter ideia, o diâmetro de um átomo é cerca de 2 angstrom, né? E um angstrom equivale a 10 elevado a menos 10 metros. Para se ter uma ideia, uma folha de papel pode possuir aproximadamente 1,2 vezes 10 elevado a 18 átomos, né? Ou seja, uma quantidade enorme de átomos para poder uma quantidade enorme de átomos que constitui uma folha de papel, certo? Beleza. Agora vamos conceituar matéria, que é o objeto de estudo da química, e depois é conceituar elemento químico. Elemento químico também, que é muito importante para o estudo da química. Matéria pode ser conceituada como tudo que possui massa, que a gente já viu o conceito, e ocupa um lugar no espaço. Ou seja, matéria é o quê? É qualquer coisa que ocupa massa e apresenta um volume definido, certo? Isso é o conceito de matéria. Tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço, certo? E o que seria elemento químico? Elemento químico é a matéria formada por átomos iguais entre si, de mesmo número atômico. Os elementos, eles são fundamentais para a construção da matéria, né? Então, por isso, muito tempo e esforço tem sido gasto para isolamento, purificação e descrição desses elementos químicos. Hoje, se olharmos na tabela periódica, temos lá cerca de 120 elementos químicos conhecidos pelos cientistas. Porém, né, muitos desses elementos ocorrem na natureza como constituintes de compostos ou na forma combinada, certo? Muitos são encontrados na natureza e muitos desses elementos também eles são sintetizados por reações nucleares, ou seja, eles são sintéticos, eles não existem livremente na natureza, ok? Esses elementos químicos são as mais fundamental forma de matéria que pode existir sob condições normais de laboratório, certo? Eles não podem ser quebrados em porções menores por processos químicos. Cada elemento tem um nome e um símbolo único, que corresponde à representação gráfica da classe de átomos que constitui esse elemento. Como o estudo e a descoberta dos elementos foi um processo demorado, né, os nomes e os símbolos têm uma origem histórica. Muitos desses símbolos dos elementos químicos são derivados dos nomes
dos elementos em latim, né? Então é muito importante conhecer os nomes e os símbolos dos elementos. Por quê? Porque é fundamental para qualquer discussão na química. Por exemplo, o fósforo, né? Ele tem o símbolo P. Mas por que, que não é um F? Porque, porque o P, né? Por que não o F? Porque vem de origem latim, tá? O nome. Fósforos. Né? Com aquele escrito com PH. Né? Então, foi denominado P para representar o símbolo dos elementos fósforos. Certo? E a nossa querida tabela periódica moderna nos fornece todos os elementos químicos conhecidos com seus respectivos símbolos. Né? A tabela periódica é uma ferramenta de consulta muito importante, porque lá está todos os elementos químicos, que é o objeto de estudo dos químicos. Ok? Formação de compostos e conceito de molécula. Os compostos são formados por dois ou mais elementos químicos combinados em proporções fixas. Certo? Por exemplo, olha só nesse exemplo. Aqui nós temos o cloreto de sódio, né? Que é a composição principal do sal de cozinha. Ele é formado pela combinação desses dois elementos químicos, o sódio e o cloro. Aqui está na reação de decomposição para mostrar que o composto, né, é formado por dois ou mais elementos químicos. Certo? Aqui nós temos também a reação de decomposição da água, né, do H2O, se formando em dois compostos diferentes, que é o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Certo? Então, os compostos são formados de dois ou mais elementos químicos combinados em proporções fixas. Então, compostos são formados de dois ou mais elementos combinados em proporções fixas. As proporções fixas lá mostrada por Proust, né, quando a gente estuda as leis ponderais, né? Estuda Lavoisier, estuda Proust, a gente vê essas proporções fixas que formam os compostos. Aqui nós temos as substâncias. As substâncias elas podem ser simples ou podem ser substâncias compostas. Qual que é a diferença? É muito simples. As substâncias simples elas são formadas por um só tipo de elemento. Né? Como a gente pode observar aqui, ó, substância simples. Gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, ferro elementar, gás cloro e etc. Né? Os compostos são formados por apenas um elemento químico. Né? Eles são chamados de substâncias simples. E o que seria a substância composta? Seria aqueles compostos formados por dois ou mais elementos químicos. Exemplo, é água oxigenada, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico e etc. Compostos que têm dois ou mais elementos químicos em sua composição são chamados de substâncias compostas. Observe na imagem, gás de oxigênio, né, representado pela bolinha azul, elemento oxigênio. Tem duas bolinhas, gás de oxigênio, substância simples. Substância composta tem dois ou mais elementos químicos em sua composição. Molécula. Avançando mais um pouquinho, temos o conceito de molécula. O que seria uma molécula? Molécula é a menor partícula de uma substância pura que conserva suas propriedades características. Ou seja, a gente pode dividir sucessivamente uma porção de uma substância, de modo que cada um desses pedacinhos em que a substância foi dividida ainda apresentará as propriedades características da porção original. Certo? Por exemplo, se a gente pegar um cubo de gelo, dividir ele no meio, eu vou ter dois pedaços de cubo de gelo. Né? Porém, eu consegui dividir o cubo de gelo, mais aquelas
A mesma composição que eu tenho de um lado do cubo de gelo, eu tenho no outro lado, né? Mesma composição. Tudo ali é água, certo? Como bem representado aqui nesse gifzinho. Aqui tem o cubo de gelo, e esse cubo de gelo é formado por esse composto, certo? A gente chega também a outro conceito que é bastante importante na química, que é o conceito de energia. Para o estudo de energia, é importante falar que não existe uma definição satisfatória para energia, né? Mas, contudo, a gente pode afirmar que o conceito de energia está diretamente relacionado à realização de trabalho e ao fato de a energia provocar modificações na matéria, além de se interconversível em suas várias formas. E energia é uma grandeza muito importante que é estudada na química, na física também, certo? Os conceitos de massa, de matéria, de elemento químico, de compostos, substância simples, substância composta. Vimos também sobre molécula e vimos também energia, certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.